9h29 agora, a defesa de Jair Bolsonaro entrou com um novo recurso no Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira, voltando a pedir que o voto do ministro Luiz Fux, que absolveu o ex-presidente, prevaleça e a condenação dele seja anulada. No pedido, os advogados também tentam levar o caso para o plenário da Corte. Fux, único a votar pela absolvição de Bolsonaro na fase da análise do mérito da ação, deixou a primeira turma a seu pedido e não participa da análise dos recursos. A peça alega que as condutas imputadas como críticas ao sistema eleitoral configuram liberdade de expressão ou meros atos preparatórios impuníveis. Desse modo, não seriam, assim, atos de execução de crimes contra o Estado democrático de direito. O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, comparou as condições de prisão do pai às do ditador deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, atualmente detido nos Estados Unidos. Em um vídeo publicado no X, Eduardo declarou ter inveja de Maduro ao ver imagens do chavista caminhando em um espaço amplo e tomando banho de sol, enquanto, segundo ele, seu pai estaria submetido a condições mais restritivas no Brasil. I am jealous of Maduro. Yes, that's it. When you see this kind of image that he can walk around in such a great space, I start to compare with my father, former President Jair Bolsonaro, who was convicted for 27 years in jail because in a allegedly attempted coup d'etat in a day that no weapons, no guns was seized, and in a day, January 8th of 2023, when my father was literally at the Disney World's Land in Orlando. Rodrigo Constantino dividindo a tela mais uma vez comigo aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. Consta na mesma linha do que disse o Eduardo Bolsonaro. Ontem, a senadora Damares Alves declarou que a situação de Bolsonaro lembra muito tortura. E aí, em razão disso, ela enviou uma manifestação ao STF em que ela cita aquele barulho do ar-condicionado, um assunto que a gente tem escutado falar ao longo das últimas semanas, mas também, principalmente, os alagamentos na cela, um espaço para banho de sol inadequado. O Magno Malta também entrou com um ofício na Superintendência Regional, onde o ex-presidente está preso. Pois é, não resta a menor dúvida de que é uma tortura, né? Alguns, inclusive, vão mais longe e concluem, não sem alguma lógica e razão, que é uma tentativa de assassinato lenta, em câmera lenta, né? Gradual do ex-presidente, por parte do sistema, por parte do próprio ministro Alexandre, que já tem na sua conta, aí, no seu currículo, por exemplo, a morte de gente como Clesão. Né? Querem terminar o trabalho começado por Adélio Bispo. São condições desumanas e quando você compara não só com o Maduro, como fez o filho Eduardo Bolsonaro, mas quando você compara com o Lula, porque aí está falando de Brasil com o Brasil, né? Fica gritante a diferença, fica gritante. O Lula começou a namorar a atual esposa na prisão. Ele recebia visita constante, ele dava entrevista, ele tinha uma esteira ergométrica na sua cela, entre aspas, né? Compare-se com a realidade do Jair Bolsonaro. O próprio filho, Carlos, reclama que não consegue visitar com tanta frequência o pai, tem horários bem definidos, 30 minutos, 2 dias por semana. Ele não pode falar com ninguém da imprensa, basicamente, né? Precisa de autorização prévia e é difícil. Enfim, fica confinado num quarto, né? Numa sala pequenininha, com esse barulho insuportável das máquinas todas do ar-condicionado do prédio. Então, de novo, né? Estão, de alguma forma, torturando Jair Bolsonaro. Isso salta aos olhos, né? E é louvável, entre aspas, o esforço da defesa, né, de entrar com mais algum recurso, falar do voto do juiz Fux, aliás, o único juiz de fato ali, né? Mas a gente sabe que não vai dar em nada, porque não é uma questão jurídica, e nunca foi. É uma questão política, e esse consórcio PT-STF queria eliminar Jair Bolsonaro da equação política no Brasil. E isso eles conseguiram. Guta Pini, queremos te ouvir. Essa iniciativa da defesa,
é um agravo regimental justamente porque os embargos infringentes que levariam o processo ao plenário, eles não foram aceitos pela turma sob o argumento de que não houve votos divergentes suficientes. Isso nós falamos muito aqui no jornal. Esses embargos infringentes, eles cabem quando há divergência no julgamento. Os embargos infringentes servem para isso. Só que o regimento interno do Supremo, ele não diz quantos votos divergentes precisam ter. Mas a jurisprudência do STF é no sentido de que são necessários pelo menos 2 votos divergentes. O que a defesa alega é que, nesse caso, o julgamento foi feito por uma turma. E, em relação à turma, não teria essa especificidade. Então, o fato de ter tido apenas um voto divergente, que foi o do ministro Luiz Fux, isso já autorizaria, já que foi um julgamento na turma, que o processo fosse ao plenário. Agora, nós não temos nenhum tipo de evidência nos fatos hoje que nos façam acreditar ou concluir que o ministro Alexandre de Moraes vai dar prosseguimento para esse agravo, vai dar procedência, vai permitir que esse julgamento vá ao plenário. Porque qual que é o contexto hoje? Tantas negativas aos pedidos de prisão domiciliar em caráter humanitário. O ministro também negou que o presidente pudesse fazer exames no momento em que foi solicitado. Ele demorou mais de 24 horas para dar essa autorização. Então, todo esse contexto, e agora, recentemente, essa determinação de anular aquela sindicância que foi determinada pelo CFM. Então, todo esse contexto nos faz crer que mais esse esforço da defesa não terá efeitos. Teremos que aguardar. A defesa está fazendo o que ela pode, encontrando ali no regimento e na lei alternativas para fazer com que esse processo tenha um novo julgamento. Lembrando, a lei e a Constituição não conseguem responder a um fato quando ele não é um fato criminoso, quando não existe um crime para ser apurado. Mas a defesa está fazendo o que está ao seu alcance. As expectativas são baixas em relação à procedência desse recurso, justamente por conta desse contexto. Vamos aguardar, então, qual será a canetada do ministro Alexandre de Moraes nos próximos dias. O ano avança e com ele decisões que impactam o presente e o futuro. E a Oeste segue aqui firme em seu propósito, que é defender a verdade, oferecer informação confiável e praticar um jornalismo independente, construindo diariamente com rigor, responsabilidade e coragem. Em um cenário em que a desinformação tenta ganhar espaço, a Oeste segue avançando, sem jamais desviar de seus princípios, apurando os fatos, estimulando o pensamento crítico e respeitando a inteligência do leitor. Nada disso seria possível sem o apoio de quem acredita nesse trabalho. É você, assinante, quem sustenta esse projeto e fortalece um jornalismo que não se curva, que não se cala, que não depende de dinheiro público. Nesse momento do ano, nós deixamos a você o nosso agradecimento e também um convite. Assista ao vídeo que nós preparamos para você. A verdade é uma só, mas diante de tantas mentiras, é preciso trabalhar duro, todos os dias, para que ela não se perca. Cada assinatura é um tijolo na construção de um jornalismo livre. A Oeste não recebe um centavo de dinheiro público. Nossa independência é garantida por você. Nosso maior objetivo é fazer com que os fatos apareçam. Porque a verdade às vezes desmaia, mas nunca morre. Aqui na Oeste, a informação é livre. Somos a voz de milhões de brasileiros. Essa independência editorial só existe quando se tem quem a sustente. E quem sustenta a Oeste é você, nosso assinante. Esse apoio transforma propósito em realidade. É a confirmação de que o jornalismo real ainda encontra espaço para crescer. É a prova de que o Brasil defende a liberdade de expressão.
Quando você assina a Oeste, você ajuda a construir um país mais bem informado. Conhecimento é o que sustenta escolhas conscientes. É o aviso de que não existem narrativas capazes de apagar os fatos. E que a verdade continua viva. Assim como o jornalismo. Isso não é apenas um direito, é uma herança. Cada assinatura da Oeste ajuda a garantir que as próximas gerações cresçam em um país onde vigora a liberdade de expressão. Assine. Apoie. Fortaleça a verdade. Faça parte da Oeste.